Olá, começa mais uma edição do TV Debate aqui na tela da TVE Bahia. E hoje discutimos sobre o setor elétrico brasileiro e baiano. Qual a situação atual do nível dos reservatórios? O que isso traz de impacto no seu bolso e também na sua vida? O que sabemos é que a situação atual do setor elétrico é delicada e merece cautela. É preciso atenção. E sobre isso e muito mais, vamos conversar a partir de agora com Silvano Ragno, superintendente de energia do Estado, o engenheiro eletricista Oswaldo Soliano, também a Ana Rita Barbosa, coordenadora do Programa de Racionalização de Água e Energia da UFBA, e Marcos Galindo, coordenador de infraestrutura da Federação das Indústrias da Bahia. Sejam todos bem-vindos e bem-vinda também a Ana. Obrigada. Que bom tê-los aqui, viu, para falar sobre um tema tão importante, tão atual e tão debatido e tão discutido. Vamos começar perguntando, o setor elétrico está em crise? Eu diria que não está em crise o Sim. setor elétrico, que nós estamos tendo uma crise hídrica, que tendo o setor elétrico na sua matriz energética, a maioria da energia gerada proveniente das águas, automaticamente a crise hídrica está afetando o setor elétrico brasileiro. No entanto, posso esclarecer que o setor elétrico brasileiro é altamente confiável. Um sistema todo interligado, onde nós podemos transferir energia do sudeste para o nordeste, do nordeste para o centro-oeste, do centro-oeste para o sul e vice-versa. Então tem uma flexibilidade enorme. É um sistema invejável por diversos países do mundo, porque mais de 70% da nossa matriz energética é de energia limpa. Ultimamente, nós estamos sofrendo devido aos problemas de nível dos reservatórios. Os reservatórios estão baixos e estão sendo acionadas as termoelétricas, cuja energia é mais cara e, além disso, polui o ambiente. E eu espero, nós estamos ainda com 45 dias de período úmido, espero que se chegue no final de abril com o nível do reservatório mínimo suficiente para superar essa crise que nós estamos atravessando atualmente. Ok, pois é, a esperança, né, é a última que morre, digamos, né, sendo bem naquele ditado mais popular. Vamos esperar então, a fé está na chuva, né? Então, está em crise ou não para você? Eu tenho que discordar um pouco com do Dr. Silvano. Eu acho que realmente nós estamos vivendo uma crise que a situação hídrica desnudou, ficou mais evidente o problema que nós temos com um ano seco. 2014 não foi necessariamente um ano dos mais secos. 2013 até foi um ano relativamente chuvoso. 2014 não foi o ano mais seco. Nós tivemos, recentemente, a Ilumina publicou uma série de gráficos mostrando que nós tivemos 2 anos extremamente mais secos, lá em 53, 54. Todos os 2 anos foram muito mais secos do que 2014. Claro, 2015 não terminou ainda, mas obviamente vai ser um ano dos mais secos. Então, nós começamos a perceber que haveria algum problema já há algum tempo atrás e não nos precavemos, despachamos demais as hidrelétricas, porque um reservatório vazio não é apenas porque não chegou água, é também porque esvaziou demais, tá certo? Então, se tivesse evitado de esvaziar mais cedo, além do despacho das termoelétricas terem sido mais, não terem subido tão bruscamente, fazendo as tarifas subirem tão bruscamente, também você teria mais água acumulada. É crítico também, e aí eu gosto de usar a palavra racionamento. Eu entendo o racionamento por 2 formas. O racionamento se dá por cota ou por preço. Quando um produto é raro ou falta, você tem que subir o preço, subir muito. Sim. Então, nós estamos num processo de racionamento por preço. Um produto que aumenta 30% de um ano, quando a inflação foi 6% ou 6,5%, é um produto que está
sob racionamento. Por preço e não por produto. E não por cota. E não, você não estabeleceu cota. uma... Porque o produto eu falo no sentido da água. Exatamente. A água como sendo o produto em Exatamente. si. Né? Em 2001 nós estabelecemos uma cota, você só pode gastar tanto. Dessa vez você estabeleceu uma bandeira tarifária que foi introduzida e 2 meses depois subiu 83%. Então isso é uma forma de sinalizar que nós estamos num processo com um certo nível de necessidade de racionalizar o produto. De racionalizar, com certeza. E para você, Ana, o setor elétrico está em crise? Estamos em estado de atenção, né? De atenção. E, sobretudo, a gente não pode somente culpar a falta de chuva ou a crise hídrica, né? Nós temos também um aumento de consumo. Se você observar o período de 2009 a 2013, a população brasileira cresceu em média 0,9% ao ano, enquanto o consumo de energia elétrica cresceu 3,4%. Então, nós temos um aumento de consumo que está acelerado e que precisa, sobretudo, você chamar a população, você convidar a população a racionalizar, né? A você fazer uma gestão desse consumo, a você repensar a forma de como essa energia também tem sido usada. Ok, então. E para você, Galindo? O Marcos Galindo, isso mesmo. Bem-vindo também, viu? Do ponto de vista... Estamos em crise ou não? Sim. Do ponto de vista do consumidor, especialmente no nosso caso, o consumidor industrial, as questões críticas são a disponibilidade da energia e o custo da energia. Então, na questão da disponibilidade, nós estamos com essa disponibilidade incerta em função da questão hídrica, ou seja, a nossa reserva de energia está nos reservatórios das barragens, das hidrelétricas. Então, a gente está com essa disponibilidade incerta pela frente. E do ponto de vista do custo, nós estamos com uma sobrecarga de custos que não somente vem dessa última rodada de aumentos que estão programados, mas como também pelo excesso de tributos que incidem sobre a energia elétrica. Então, nesse aspecto, a questão da energia elétrica para o industrial, ela já está em crise há algum tempo, comandado isso principalmente pelo custo da energia, que torna a nossa indústria menos competitiva do que a indústria de outros países, em detrimento da produção econômica no país e do emprego também. Quer dizer, isso é um assunto, né? O setor elétrico é um assunto que envolve diversos outros assuntos, diversas outras questões e tudo vai parar lá na água, né? Agora vamos passar para um ponto de mais desenvolvimento de cada ponto de vista dos nossos debatedores aqui no TVE Debate. A água está caindo cada vez mais e esse nível das hidrelétricas, passando para as termoelétricas, está sendo mais utilizado. Isso, de fato, é o grande risco, né? Porque se gasta muito mais. Como é que é, professor? Realmente acontece que as termoelétricas, a energia produzida pelas termoelétricas é muito mais cara. Muito mais cara. Chega, às vezes, a ser 4 vezes mais cara que a energia produzida pela hidrelétrica. Mas também existe uma possibilidade grande de economia de energia. Nós estamos num país onde se desperdiça muito energia. Nós precisamos acionar imediatamente programas de economizar energia nas residências, nas indústrias, no comércio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha casa. Eu só fico apagando as lâmpadas. Todo mundo deixa as lâmpadas acesas. Só essa educação de diminuir o consumo de energia na residência, de usar equipamentos mais eficientes, de, vamos dizer, substituir as lâmpadas e de ficar menos tempo embaixo do chuveiro, tudo isso já vai ter uma economia de mais de 10% a 15% e nós podemos atravessar esse período seco que vai acontecer entre maio e novembro sem necessidade de racionamento. Isso é uma opinião minha que deveria já ter acontecendo. Eu estou vendo já existe algum programa de televisão que está falando isso e isso tem que ser incrementado. A minha opinião é essa. Agora, não seria... a gente sabe, por exemplo, que há pessoas que utilizam a água, né? Já que a água o principal fator gerador de energia, aqui no Brasil principalmente. A gente sabe que tem pessoas que utilizam essa água corretamente, utilizam sustentavelmente, né? Digamos, mas tem outras que não. E quando isso
a grande maioria, acredito eu, que não utiliza de forma correta essa água mesmo em si, né, dentro de sua casa. Há pessoas que vão chegar lá, vão desligar a torneira, vão desligar, por exemplo, o chuveiro na hora de passar o sabonete no corpo tomando banho, vão escovar o dente, estão escovando o dente, mas vão desligar essa torneira também, mas outras que não se utilizam e não fazem isso. Não seria, então, um momento de ter uma estratégia mais dura, mais pesada com relação para o consumidor, não sendo a parte tarifária? Como é que é, Ana? O que a gente precisa fazer é institucionalizar principalmente os comportamentos. Sim. Não dá para a gente, por exemplo, continuar concebendo construções, novas construções, onde a gente trata a água a 100 quilômetros dos grandes centros urbanos, traz essa água para cá, trata lá não, traz essa água para cá, trata aqui, viaja 100 quilômetros de distância, para a gente simplesmente descarregar essa água numa descarga, né? Usar essa água numa descarga. Isso é, no mínimo, irracional. Nós precisamos repensar institucionalmente de que forma a gente pode pressionar que essas novas construções sejam concebidas, de que forma nós vamos poder otimizar esse consumo, porque não dá para a gente continuar agindo da mesma forma que a gente agia 50, 30 anos atrás. A gente precisa mudar esse comportamento. Voltando um pouquinho nessa questão da termoelétrica, da hidrelétrica, enfim, a energia eólica parece não ter espaço. O que vem acontecendo, né? Como é que a gente pode trabalhar um pouco mais dessa questão da energia eólica que não vai para frente, não vai adiante? Está sendo utilizada ou não está sendo utilizada? Não, realmente está sendo. Está crescendo Sim. muito, é uma das fontes que mais tem crescido no Brasil, realmente, a energia eólica. Nós tivemos, durante um período curto, um descolamento entre ficar pronta a usina e ficarem prontas as linhas de transmissão. Esse problema realmente aconteceu e atrasou, talvez nos casos mais críticos, quase um ano, um pouco mais de um ano, mas esse problema foi sanado. Então, hoje, realmente, a energia eólica está entrando. Agora, obviamente, os maiores leilões aconteceram depois de 2010, 2011. Então, elas estão começando a entrar e crescendo cada vez mais. Então, a compra se dá com 3 anos de antecedência e ela vai estar entrando, que foi comprado em 2012, só está entrando agora em 2015. Foi comprado em 2011, entrou em 2014. Então, a energia eólica realmente tem sido uma fronteira e eu sempre defendo que a Bahia vai se tornar no futuro, e não num futuro muito, muito distante, um grande exportador de energia elétrica de fonte solar e eólica. Quer dizer, no último leilão, a Bahia já foi quem mais, no leilão de fontes alternativas, o que aconteceu em outubro do ano passado, houve uma compra de energia solar em larga escala, em fazendas solares, e a Bahia foi o principal fornecedor, ganhador de leilões de energia solar. Então, junto com a eólica, já quem tem mais projeto arrematado em leilões, então, no futuro vai se tornar certamente o maior exportador de solar e de eólica. A hídrica, nós estamos com um problema, quer dizer, eu fiz uma análise há um pouco mais de um mês atrás, início de fevereiro, nós estávamos com 16% do reservatório. Hoje nós estamos com 20% do reservatório para o Nordeste. O Sudeste está um pouquinho mais. Então, realmente é um cenário assustador. Então, a gente vai precisar, o Nordeste talvez não consiga virar o vale, como o Silvano acabou de mencionar, de maio a outubro. Então, provavelmente esse fluxo vai talvez ter que se reverter. É possível que tenha que se reverter ou a gente importar muito mais energia da região norte. Porque nós, com 20% apenas em meados de março, é uma situação que não é muito alvissareira, né? 20% dos reservatórios do Nordeste em meados de março. Então, acho que aí as soluções passam, no curtíssimo prazo, o Silvano já mencionou um pouco isso, por ações para controlar a demanda. Quer dizer, a oferta a gente não tem mais como resolver o problema de oferta num prazo tão curto. Então, o que a gente tem que fazer agora é controlar a demanda. Tem ações de eficiência energética, como o Silvano mencionou algumas. Tem outras ações mais arrojadas, como programas para financiamento do aquecimento solar. Tá certo? No aquecimento solar anda, mas anda a passos pequenos. Então, seria um momento de fazer um programa maciço de aquecimento solar. Seria um momento de incentivar dramaticamente a geração distribuída de energia elétrica via painel solar no teto dos domicílios. Então, nós temos que começar agora a pensar em atuar rapidamente pelo lado da demanda, porque a oferta a gente vai ter que contar mesmo com a chuva, porque essa não tem mais o que ser feito. Imagine, né? Veja como a coisa
é séria e está ficando cada vez mais séria e vai ser muito pior. E para o setor industrial, então, hein? Pois é, Muito pior mesmo. Mesmo essas questões que o professor Oswaldo citou de eficiência energética lutam com dificuldades. Por exemplo, existe um programa de eficiência energética para o qual existe um valor em toda a tarifa e, em tese, existe um valor disponível nas distribuidoras, no caso da Baiana Coelba, para ser aplicado em programas de eficiência energética nas indústrias, por exemplo. Só que esse dinheiro ele é praticamente emprestado quase a custo de mercado, equivalente a um dinheiro no BNDES, na verdade mais até. Então o industrial não quer tomar mais um empréstimo para fazer isso. Então se existe um valor que já é pago pelo consumidor na conta de energia, cuja finalidade é programas de eficiência energética, esse dinheiro deveria ser disponibilizado de uma forma incentivada para a indústria, para que os industriais possam implementar essas medidas de eficiência energética na indústria, porque os industriais já estão sobrecarregados com outros compromissos, com impostos e com outras que não são atribuições poucos, né? E que não são poucas. Sim. Então, no nosso Conselho de Infraestrutura na FIEB, nós tentamos mobilizar uma quantidade de empresas para esse programa, mas diante da exposição dos custos do programa, não houve um interesse, um entusiasmo pelo programa. De forma que isto seria uma medida que teria um efeito positivo se a disponibilidade desse recurso ocorresse de uma forma mais incentivada. Uma outra questão, que também o professor abordou, a questão da geração descentralizada, ou seja, a mini e micro geração de energia com geradores eólicos ou solares nas construções. Eu tenho conhecimento de uma construção aqui em Salvador que está lá com o sistema para geração de energia solar e geração de energia eólica pronto, há mais de um ano, não consegue botar em carga com a Coelba. Então, problemas diversos, muitos técnicos inclusive, mas o fato é que há uma dificuldade muito grande de se trabalhar com a eficiência energética, que seria um grande componente dessa questão da racionalização no uso da energia. Então, professor Silvano, qual é a perspectiva, né, nesse sentido desse trabalho com a energia eólica? O que tem se pensado? Isso tem avançado? Repare bem, nós, como o professor Soliano falou, o governo do estado tem feito esforços tremendos para incrementar a energia eólica na Bahia. No ano retrasado foi publicado o Atlas Eólico do estado, que apontou uma potência de 170 mil megawatts com a torre de 150 metros de altura. Isso representa 5 ou 6 Itaipu. É uma energia que não... mais que o Brasil atualmente gera. Se você vai no interior da Bahia, você vê nas estradas, você vê aqueles caminhões enormes com aquela torre enorme sendo transportada. É um canteiro de obra. Caetité, Guanambi, Igaporã, Pindaí, Brota de Macaúba, Casa Nova, Morro do Chapéu, Campo Formoso. Não existe mão de obra disponível porque está sendo toda absorvida pelas empresas de geração eólica. Tem mais de 7 mil megawatts de energia em construção. Já tem 870, 880 megawatts já em funcionamento. Então, o que acontece realmente é um desenvolvimento muito grande. Eu tenho muita esperança nessa fonte de energia renovável. Como também o governo do estado está tentando agora, nós estamos, por exemplo, com um projeto de colocar sistemas solares no prédio da CEINFRA, para servir de modelo. Por quê? Porque os prefeitos vão lá, eles vão ver, tem sistema solar aqui, de repente eles também vão colocar nas suas prefeituras. Nós estamos também colocando uma iluminação na frente da CEINFRA, com uma luminária que tem uma placa solar e uma bateria. De noite ela funciona com a própria bateria que acumulou energia durante o dia. Nós estamos tentando agora
junto com outra Secretaria do Estado, aproveitar os lixões no interior do Estado. Tem lixões já maduros para gerar energia. Nós temos um exemplo aqui em Salvador da Termo Bahia. Então, nós temos em Paulo Afonso lixão já pronto para ser usado através da geração de energia, através do metano. Nós temos em Feira de Santana. Enfim, está se tentando diversificar a matriz energética estadual, inclusive descentralizando a geração de energia nas casas. Através dos programas Luz para Todo e Luz no Campo, nós colocamos energia solar em mais de 30 mil residências, isoladamente, onde a energia elétrica é difícil de chegar, distante. Então o pessoal, em vez de ficar no escuro, fica com a energia solar, que é suficiente para ter as suas lâmpadas, liquidificador, enfim, televisão, e fica acessando até, às vezes, a internet. Ok, então vem se buscando estratégias para a solução desse problema. Agora a gente vai fazer uma rapidíssima pausa no TVE Debate, que hoje discute a crise elétrica no Brasil e também aqui na Bahia. A gente volta já já.